Isso aí. Bem, amigos do canal, estamos novamente aqui com o doutor Gabriel para darmos sequência no treinamento, no nosso curso de Direito Empresarial. E hoje trataremos do assunto Direito de Propriedades, onde trataremos mais propriamente do direito de propriedade industrial e trataremos em cima da Lei 9279 de 96, da qual é o regimento propriamente dito desse direito. É com você, Gabriel. Bom, André, mais uma vez, obrigado pelo convite, fazer uma saudação especial aos nossos ouvintes e dizer que estamos aqui para dar início, então dar continuidade, melhor dizendo, aos nossos estudos, aos nossos esclarecimentos a respeito do direito empresarial e especificamente no dia de hoje, desenvolvermos algumas ideias, ainda que breves, ainda que muito sucintas, mas creio que suficientes para as finalidades dos nossos espectadores, no que concerne à propriedade industrial e toda a problemática que está em torno disso, seja do ponto de vista da Constituição, nós vamos tratar de convenção internacional que regulamenta essa matéria e também da nossa legislação infraconstitucional e qual que é o regramento de tudo isso. Podemos dar início aos nossos trabalhos de hoje. É isso aí. Então, para a gente dar início aqui, né, Gabriel, vamos comentar o que é a propriedade industrial, né? A propriedade industrial nada mais é que o regulamento que vai tratar dos regulamentos do que é uma invenção, do que é uma melhoria, do que é um design, né? Um design industrial e do que é uma marca. E de como isso é registrado e como isso passa a ser de autoria, né? A gente vai ter uma legislação que vai regulamentar onde o detentor dessa invenção, desse desenho, novo desenho, dessa melhoria, ele passa a ter um direito sobre isso, né? Então, a partir disso, nós explicaremos como funciona todo esse arcabouço. Maravilha. Então, pessoal, nós podemos entender inicialmente, só aprofundando algumas ideias que o André já trouxe para o nosso debate, entender que o direito de propriedade industrial é um ramo do direito empresarial, logicamente, que visa, pessoal, nada mais, nada menos do que a proteção dos interesses relativos aos inventores, aos designers, aos empresários, no que tange às criações, às invenções, os modelos, e também às melhorias que são feitas no que se refere às técnicas ou os instrumentos já existentes para, novamente, a produção de riquezas, a geração de empregos, enfim, o crescimento e o desenvolvimento econômico. É uma matéria que encontra sua gênese, em primeiro lugar, em convenções internacionais. Nós podemos citar a Convenção de Paris, uma convenção muito antiga que buscou trazer algumas linhas gerais a respeito de como que se desenvolve, como que se regulamenta e se estabelece de uma forma minimamente estruturada essas relações de invenção. Então, as invenções, as inovações. Mas, propriamente no nosso direito interno, a gente pode citar aqui a propriedade industrial, ao lado do direito de propriedade, é um direito fundamental. Então, se nós olharmos no artigo 5º da nossa Constituição, que traz um rol exemplificativo de direitos e garantias fundamentais, a gente vai observar, em primeiro lugar, no artigo 5º, logicamente, no inciso 22, o direito de propriedade. Então, é assegurado no nosso sistema o direito de propriedade. E a propriedade industrial é consagrada, cristalizada no inciso 39, que estabelece o seguinte: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e os outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E também a nível infralegal, como o André citou, nós temos a lei que regulamenta propriamente a questão da propriedade industrial, que é a Lei 9279 de 1996, que traz uma série de direitos, obrigações, sejam elas dos particulares, dos empresários e também do Estado enquanto fiscalizador, enquanto ente responsável por chancelar, por tutelar
todas essas relações econômicas e jurídicas. André, se quiser dar continuidade a partir daqui. É isso aí, Gabriel. Como a gente vem citando aí, o texto da lei, ele vai regrar tanto quem é o detentor, quem é o responsável, a que direito se dá, como quando o funcionário dentro de uma empresa, ele desenvolve um novo aparelho, uma nova sistemática de trabalho, ou uma nova marca. Por exemplo, os detentores da publicidade, agências de publicidade, quem que é o detentor daquela marca, né? Se é ele que desenvolve, ou se é a publicidade daquela agência que é desenvolvida, ou se quem está comprando, né, o desenvolvimento daquele serviço é o detentor daquela marca. Então, a partir aqui do artigo 6, onde nós damos a titularidade, né, da patente, nós regramos o quê? Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente, que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas em lei. Então, a partir desse regramento, nós já começaremos a entender quem é o responsável e quem é o detentor desse direito. Outro ponto importante é que nós vamos diferenciar também a invenção, né? O que é o conceito de invenção, né, pessoal? É tudo aquilo que é um produto que é realmente original, né? Uma sistemática, algo do intelecto, né? Do fruto do intelecto. Se nós pegarmos algo que já, de alguma forma, já existe, ele não é invenção. Ele não é novo, tem que ser literalmente, tem que ser algo que ninguém jamais teve para poder ser registrado no INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que a gente precisa ter realmente toda uma avaliação técnica para ver se ninguém jamais outrora tenha desenvolvido ou esse produto, ou essa sistemática, ou esses produtos. Beleza? A partir desse ponto, nós já vamos identificar da é difícil aqui agora, hein? Patenteabilidade, que é a partir das invenções e dos modelos de utilidade patenteável, que é a partir do artigo 8º, que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. É muito importante também, pessoal. Nós temos essa concepção de que a gente pode até inventar alguma coisa, fazer algo novo, mas se isso não for aplicado, né, para a área industrial, ela não poderá ser patenteável, né? Se nós inventarmos, por exemplo, uma nave espacial e algo do tipo que não possa ser produzido depois, ou algo que não tenha tecnologia para ser aplicado na área industrial, nós também não conseguiremos fazer essa questão da patente, né, o registro de patente. Dá para falar um pouquinho também da questão a partir de patenteável, se é uma melhoria funcional ou não, né? Que é importante também a gente falar. E a diferença entre a propriedade intelectual e autoral, né? Há uma divergência, né, de percepções aí, onde é importante, até vou pedir para o Gabriel também explicar melhor esse conceito, que há uma percepção entre o direito autoral, que é tratado pelo direito civil, né? É importante a gente fazer essa distinção, e a propriedade industrial é tratada pelo direito empresarial. Muito bem, meus amigos. Nós, dando continuidade a este estudo, nós podemos identificar, então, que existe o que nós chamamos de carta patente. Então, a possibilidade de ter uma patenteabilidade daquela invenção ou daquele modelo de utilidade. Vamos, então, iniciar com alguns conceitos. Como o André bem colocou, a invenção é algo novo. Então, o inventor é aquele que desenvolve algo novo, uma obra nova, se utilizando de elementos, sobretudo, de ordem imaterial, para
digamos assim, eleger a sua execução prática. E, por outro lado, nós temos também a questão do registro do certificado, que está relacionado às marcas e ao desenho industrial, que será objeto da nossa próxima aula. Tá? Vale também dizer que existe um ministério no âmbito do governo federal responsável por regulamentar, ainda que de forma mais incidental, essas questões, né, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Né? Então, é responsável por todo o aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro e garantia dos direitos de propriedade intelectual para a indústria. E subordinado a este ministério, como o André já colocou, nós temos uma autarquia federal, que é o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, responsável, e também foi criado em 1970, responsável por toda essa regulamentação de registro, verificação e concessão da licença, concessão da exclusividade. Quando nós estamos falando de patente, gente, a nota distintiva é a exclusividade na exploração daquele instrumento para gerar riquezas. Então, é a possibilidade de você explorar exclusivamente. Então, é a autarquia responsável por emitir essas declarações formais por parte do Estado e também buscando harmonizar o interesse privado com o interesse público. Nós temos nessa sistemática a propriedade industrial e a propriedade intelectual. São dois ramos de estudo que precisam ficar muito bem delineados aqui no nosso mini curso de Direito Empresarial. Então, há, sim, uma tutela jurídica da propriedade industrial que integra alguns conceitos. Por exemplo, de estabelecimento empresarial. O que é o estabelecimento empresarial? É o conjunto de estruturas, são as estruturas, os maquinários, todos os bens de capital, né, colocados à disposição do empresário, e aí eu faço referência à nossa última aula, qual é o conceito de empresário e qual é a distinção entre empresário e empresa. Então, são todos os recursos materiais colocados à disposição do empresário para que ele dê fiel execução à sua atividade econômica. Então, a estrutura de uma empresa, um galpão, um maquinário, uma tecnologia, um software e assim por diante. Então, são questões propriamente materiais, mas também imateriais. Por exemplo, uma ideia, um conceito, uma criação específica que não pode ser materializada. Isso também tem a tutela jurídica do nosso Estado. Os bens imateriais, por sua vez, pessoal, eles se caracterizam em propriedade intelectual. Né? Então, bens imateriais é igual a propriedade intelectual. E há uma subdivisão entre direitos autorais e propriedade industrial. Então, vamos lá. Repetindo, propriedade intelectual seria como que um gênero, do qual são espécies. A propriedade industrial e a propriedade autoral. Tá? Então, existe, efetivamente, algumas diferenças no que se refere aos efeitos jurídicos de cada uma dessas classificações. Né? Por exemplo, se nós pensarmos na questão do direito industrial, após a expedição do que nós chamamos de carta patente, então do reconhecimento por parte do INPI, o empresário possui exclusividade na exploração desses bens. Então, olha aí a exclusividade, essa característica importantíssima a qual eu fiz referência há pouco. Né? Independentemente do inventor que solicitar a patente ou registro em primeiro, terá exclusividade sobre ele e possui, portanto, o registro, o reconhecimento do INPI, no caso de propriedade industrial, e aqui eu vou fazer uma diferença muito importante, eu vou estabelecer uma diferença importantíssima relacionada à propriedade autoral. O registro que reconhece a patente de um elemento de propriedade industrial tem natureza constitutiva de um direito. Então, há uma constituição de uma relação jurídica que se estabelece entre o inventor, ou aquela pessoa que detém um modelo de melhoria de utilidade, e o objeto que será explorado, e também toda a sociedade. Né? Então, natureza constitutiva. Por seu turno, o direito autoral, que tem algumas raízes com o direito civil, com os direitos da personalidade, que a gente estuda no Código Civil mais no começo desse diploma, e ali é estabelecida uma série de questões relativas à criação, ao nome, às invenções, às obras, às artes em geral. Né? E o direito autoral, pessoal, ele decorre de um ato de criação, como eu disse, de obra artística, científica, literária,
ou também de um programa de computador. Na área da tecnologia é fundamental nós inserirmos as tecnologias da computação nessa proteção do direito. Né? E o criador dessa obra, ele deverá efetuar o registro da sua obra, da sua criação, né? E deverá servir como prova de que ele poderá exercer com exclusividade a exploração desse objeto, desde que ele comprove a anterioridade da criação. Então, ele se antecipou aos demais na criação, né? E ele também possui como uma marca distintiva a não digamos, o caráter não constitutivo do seu registro. Portanto, não há uma constituição, diferentemente do direito da propriedade industrial. Né? E também no que se refere à extensão da tutela ou da proteção jurídica, já que no direito industrial, gente, a forma exterior do objeto e a própria ideia que está centrada na exteriorização desse objeto recebem a proteção do direito. Ao passo que, no caso do direito autoral, a proteção se dá somente no que se refere à forma exterior da criação. Portanto, vedando, por exemplo, o plágio. A gente conhece o plágio, você copiar ipsis literis, ou seja, literalmente um autor. Isso, além de configurar um ilícito civil, configura também um ilícito penal, nos termos da legislação específica. Né? Só que o plágio, ele não se confunde com eu copiar, com eu reproduzir fielmente a ideia, o conteúdo, a parte intrínseca daquela criação. Né? Diferentemente da propriedade industrial, que aborda não só o aspecto exterior, mas também interior. Então, nós temos que trata especificamente da questão autoral, a Lei 9.610 de 98, que estabelece uma disciplina muito completa de ordem administrativa, civil e também penal sobre os direitos autorais. Então, André, é com você para dar continuidade. É isso aí, Gabriel. Você conseguiu abordar muito bem toda a estrutura dos dois âmbitos das propriedades, tanto intelectuais quanto industriais. É importante a gente já frisar, pessoal, que para agora um novo regramento dessa parte de softwares, essa parte digital, existe todo um regramento novo, né? Existe uma lei específica também, como é tratada a lei de propriedade industrial. Então, nos próximas aulas aí, nós trataremos em específico dessa temática para não se confundir com todo o arcabouço que a gente está estudando até então. Então, se caso venha um questionamento, alguma dúvida, mas vocês não falaram sobre a parte digital, a parte de sistemas computacionais. Não, a gente vai tratar em separado, já para dar um insight para vocês aí. Então, dando sequência aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, o Gabriel comentou também da carta patente, né, que é importante a gente ter esse registro, né, a partir do ponto que é registrada essa patente já no INPE, quando o parecer for pela não patentabilidade, pelo não enquadramento do pedido da natureza reivindicada, ou pela formulação da exigência, o depositante será intimado a manifestar-se em 90 dias. É importante, tá, pessoal, quando a gente tem uma negativa ou tem uma predisposição de que foi alcançado a patente não pode ser registrado devido a algum ponto específico ou alguma sistemática que há já um ensejo não inovador, é importante também o responsável pelo registro da patente acompanhar esse processo, porque ela pode ser revertida para um processo de melhoria, né, que é importante também. Nós temos esses processos de melhoria registrados, que eles também são importantes, que também trazem viabilidade econômica, trazem um poder de direito depois a ser reivindicado. Então, não passou no registro de patente, não pode por simplesmente desistir desse processo, que é importante também para vocês, que podem ser revertido para as outras sistemáticas, as outras formas de registro aí, não necessariamente de patente, mas pode ser
os demais aí, como marca, como desenho, como a propriedade de melhoria também pode ser registrado a partir desse ponto. É importante a gente falar aqui das invenções, tudo aquilo que não é patenteável, né, Gabi? É importante a gente citar que a partir do artigo 18, ele vai indicar tudo que não é patenteável, como, por exemplo, o que for contrário à moral e aos bons costumes, né? O Gabriel, um especialista da área criminal, a gente já pode citar algumas coisas que a gente não pode patentear por enquanto, né? O desenvolvimento aí de alguns medicamentos da parte do psicotrópicos, né? Exatamente. Como hoje ainda não existe uma legislação em prol da liberação, por exemplo, do canabidiol, ainda você tem que entrar com ações em paralelo para liberação, ainda não existe uma liberação através de uma legislação. Então, a gente ainda não pode efetuar o registro de qualquer medicamento, qualquer patente em cima dessa condição. Outro ponto também as substâncias, matérias, misturas, elementos e produtos de qualquer espécie, modificação de suas propriedades físico-químicas, né? Como, por exemplo, a gente pegar e fazer pequenas alterações, né? Ou trocar o princípio ativo que sejam bem próximos da sua adaptabilidade ou funcionabilidade, nós fazemos algumas adaptações e depois pleitear algum registro também. Isso aí não cabe dentro do processo de registro de patentes. O todo ou parte dos seres vivos, exceto micro-organismos, então também não cabe essa questão do registro de patentes. É muito importante a gente entender, pessoal, que tudo que for envolver o processo de registro de patente, ele tem que ser algo legítimo, algo que faça bem à sociedade, que traga proventos à sociedade e que seja o bem de uma harmonia de todos e que depois também, mais uma vez citando, ele possa ser industrializável, que possa retornar de forma financeira ou de forma a fomento da própria indústria para manter alguma linha de pensadores ou alguma linha de pessoas, ou propriamente os pesquisadores que estão nele envolvidos. Beleza? Acho que dessa parte aqui, Gabi, acho que eu consegui comentar. Se Sim. você quiser fazer um adendo também aí, fica à vontade. Certo. Eu gostaria de fazer uma observação, André, no que se refere a essa produção, por exemplo, de substâncias psicoativas, né, que neste caso nós dependemos da atuação de uma outra autarquia federal, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, existe no trato, na questão relativa às drogas, toda uma regulamentação, não só legal, mas também do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, por meio da Anvisa, por meio de uma portaria 344 de 98, estabelece de maneira taxativa quais são as substâncias de uso proscrito, isto é, proibido no Brasil. Então, é necessário buscar uma autorização perante a Anvisa e, consequentemente, se essa substância puder ser utilizada nas indústrias, na questão da geração de riquezas, isso também pode ser objeto de patente, conforme for o caso. Pessoal, na legislação específica a qual nós fizemos referência, existe uma observação no sentido de que as patentes, elas constituem bens móveis para fins legais. O que isso quer dizer? Se elas são bens móveis, e normalmente elas são expressas em valores econômicos muito elevados, se elas forem consideradas bens imóveis, é necessário observar para sua cessão, para sua transferência a terceiros, o uso prévio de escritura pública, nos termos da lei civil. Sendo um bem imóvel, não é necessário observar esta solenidade específica. Entretanto, já adiantando que é possível sim haver a cessão ou a transferência de uma patente para um terceiro, ou até mesmo formar-se um condomínio. Então, essa patente tem mais de um titular, tem mais de um proprietário, por assim dizer, né? E claro que eventual cessão, eventual transferência, eventual incorporação desse registro, desse título de exclusividade na exploração de um bem imaterial, por exemplo, depende
para a produção de efeitos perante terceiros do seu competente registro no INPI. Então, o registro no INPI é condição de eficácia para que a seção se opere, né, e produza todos os seus efeitos jurídicos perante terceiros. Então, é muito importante que exista esse registro e essa formalidade, conquanto seja dispensada a elaboração de escritura pública. Existe também na legislação algum tema específico sobre licenças compulsórias, mas é algo mais despiciendo, que a gente não precisa tecer maiores comentários. Mas um ponto muito sensível, pessoal, que é preciso que vocês estejam atentos, está relacionado com as patentes e as relações de emprego. Então, numa empresa em que existe o detentor dos bens de capital, de todo o conhecimento, de toda a estrutura da atividade econômica, quem titulariza é o empresário, é aquele que organiza os elementos de produção, e os empregados, que, obedecendo às suas regras, executam fielmente aquilo que lhes foi imposto por força de um contrato de trabalho, de um termo de parceria, ou qualquer outro tipo de vinculação. Entretanto, gente, existe uma regulamentação, existe uma descrição legal, no que se refere a quem pode se beneficiar desse tipo de inovação ou modelo de utilidade, né? Entendida aqui, recapitulando o conceito, como um melhoramento de uma técnica que já existe e que, portanto, pode ser registrada, né? E aí a legislação vai estabelecer que, claro, no mundo globalizado, no mundo economicamente dinâmico, é muito comum que exista a produção de uma inovação, de um modelo de utilidade no âmbito empresarial, dentro de uma empresa. Então, se o empregador, né, se utilizar de maneira exclusiva e sem a participação direta do empregado na criação dessa obra, dessa melhoria, né, é lógico que o empregado não vai ter direito de usufruir dos benefícios decorrentes desse título. Entretanto, se o empregado tiver uma participação efetiva, é possível que ele goze dessa titularidade, que ele participe dos benefícios decorrentes dessa inovação, desse modelo de utilidade. É possível também que o colaborador ou o empregado se utilize de mecanismos da própria empresa, da estrutura da empresa. E, neste caso, mesmo se a criação for exclusiva dele, haverá uma participação do empregador, da empresa, da pessoa jurídica como um todo. Agora, é evidente que se aquela criação for exclusivamente produto da atividade, do engenho, do intelecto daquele empregado, somente a ele pertencerá o registro, se assim for do seu desejo. Então, é importante que a lei estabelece essas diferenças que precisam ser muito bem entendidas por nós. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente comentar aqui. Maravilha. Pessoal, vamos comentar então um pouquinho a respeito da vigência da patente. Claro, como uma atividade econômica que atribui exclusividade na sua exploração pelo Estado, é necessário que exista um marco temporal, um período de vigência dentro do qual aquela pessoa estará autorizada a explorar com todas essas características o objeto da invenção ou objeto da melhoria. Então, a legislação estabelece que alguns prazos que são improrrogáveis, e no caso de invenção, ele está limitado a 20 anos, então aquela pessoa pode explorar com exclusividade durante 20 anos aquele objeto, e se for um modelo de utilidade, no prazo de 15 anos. E esses prazos são contados a partir da entrega do pedido de patente. Então, no momento que você registra o procedimento formal perante o INPI de um registro específico, ou de um modelo de utilidade, ou de uma invenção, a partir deste momento haverá o cômputo do prazo, ou de 20 anos, ou de 15 anos, conforme a situação. E é importante dizer também que é possível que haja extinção, né, dessa patente, seja através de um ato de manifestação de vontade, no caso, uma renúncia, do seu titular, da caducidade ou da perda de eficácia, por qualquer motivo, da falta de pagamento de uma retribuição anual que é feita perante o INPI. É possível que o próprio Poder Judiciário seja provocado a se manifestar nesse sentido, então, caso haja
a inobservância de alguma especificidade legal, o Poder Judiciário pode ser chamado a intervir neste caso e implicar na extinção ou implicar na modificação desse registro. É evidente que o Poder Judiciário não vai se imiscuir no mérito daquela inovação, para saber se existe ou não, se aquele segmento obedece os critérios de possibilidade de utilização industrial em larga escala, de produção de riquezas. Não é essa a função do Poder Judiciário. Mas avaliando o aspecto estritamente formal, ele pode sim ser convocado a resolver o conflito de interesses surgido de uma pretensão resistida. Eu acho que é isso, né, André? Você tem mais alguma coisa para comentar? É bem por aí mesmo, viu, Gab? Até para nós só fazermos um encerramento aqui, uma compactuação, como você citou, quando o Ministério Público é chamado, um exemplo prático, a gente pode trazer quando é de necessidade da sociedade em si, como nós tivemos aí a condição da pandemia, tudo, pode ser que o Ministério Público seja provocado para abrir as patentes tal, para um bem maior, né, como o bem da sociedade em geral, né, a distribuição de vacinas ou medicamentos tal, que possam vir a resolver um problema como um todo aí de uma sociedade. Para os administradores em geral, né, nós que somos operadores do direito, nós temos essa certa já propensão a entender que 20 anos, 15 anos, 10 anos são prazos já adequados, mas nós que estamos também na área da engenharia, da tecnologia e também da área de administração, nós já começamos a ver com outros olhos essa condição de 20 anos, pois, pessoal, hoje nós vemos a evolução de todo esse desenvolvimento de maquinários, de técnicas, de operações, onde basicamente a patente vai acabar sendo difundida ou engolida ou propriamente já não paga os proventos do seu registro por pouco tempo, porque a evolução é tão latente, é tão rápida hoje, que não tem por que se pagar por 20 anos um equipamento eletrônico, uma evolução eletrônica. Então, esse regramento é um regramento que cabe a de discussão aos ajustes aí temporais de registro, né, que muito provavelmente será discutido em pauta na Câmara, alguma condição desse tipo, ou a criação de regramentos específicos ou mais técnicos aí para também ter um regramento que faça finalidade, né, Gabi? Às vezes você ter vários compêndios de lei sem função, são apenas palavras sem que o vento leva, né? Exatamente, André. É muito importante que nós tenhamos essa visão global e, mais propriamente, que exista uma finalidade a ser cumprida, né? Nós reforçamos no último encontro a necessidade de um registro, de um órgão nacional, de um compêndio, uma compilação de dados, de registros, para que a atividade econômica, as atividades em curso no país, se desenvolvam de maneira adequada, de maneira equilibrada, respeitando os parâmetros, sejam eles constitucionais, infralegais, infraconstitucionais e também convencionais, por força de convenções internacionais, como nós citamos no início, a convenção padrão aí, que é a Convenção de Paris. É isso aí, pessoal. Acho que para o dia de hoje, nós estamos finalizando nossa aula. Na próxima aula, nós daremos sequência, né, Gabriel, na parte dos estudos aí de propriedade intelectual, falando um pouco já propriamente da marca, do desenvolvimento de melhorias, né, dentro do processo, o modelo de utilidade, o design. Desenho industrial, que é uma grande monta hoje, porque nós temos muitas questões do marketing digital, onde nós precisamos trazer a diferenciação do que é um direito autoral e de que é realmente o direito do design, né? Porque
as ferramentas hoje elas são muito bem difundidas e nós precisamos trazer o regramento legal para que ninguém seja prejudicado e que quem é o detentor da inovação realmente tenha esse direito recolhido. Beleza? Maravilha. André, obrigado pelo convite, mais uma vez, e, pessoal, contem conosco, contamos com o vosso engajamento no canal, qualquer dúvida estamos à disposição. Na próxima aula, na próxima semana, seguiremos aprofundando todos esses temas tormentosos do direito que fazem um plexo muito interessante de relações com a evolução da sociedade, que é algo extremamente dinâmico e impõe um paradigma a ser superado ou a ser compreendido pelo direito, que sempre vem a reboque, que sempre vem para tutelar, para proteger a posteriori todos esses acontecimentos. É isso, pessoal. Muito obrigado.